Bom dia. Tiago 5. Tiago capítulo 5. E agora, prestai atenção. Vós, os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodrecem, e vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. Sobre a questão da riqueza é algo contraditório, porque hoje nós vemos os pregadores de prosperidade pregar totalmente contrário ao Evangelho, contrário à Bíblia. Porque a pregação deles é que todos têm que ser ricos. Geralmente esses pregadores de prosperidade são ricos. São ricos exatamente, se enriqueceram através desses ensinos, dessas pregações, onde que eles usam exatamente para tomar oferta, tomar dinheiro do povo. E eles pregam que Deus está comprometido, da riqueza, isso e aquilo, como tem vários outros aí, que como sempre eu falo sobre isso, o chamamento, os anúncios deles é esse. A pessoa era pobre, foi para a igreja deles, de repente ficou rica, milionária. Mas interessante que nós vemos, primeiro o próprio Senhor Jesus falando, falou, olha, vocês têm que juntar riqueza, é no céu, porque aqui na terra tem traça, tem ferrugem, tem assaltantes. Jesus também disse que era mais fácil um camelo passar no fundo do agulho que um rico entrar no reino de Deus. Falando então de impossibilidades, né? Nós vemos também Paulo explicando, falando sobre isso, o ensino dele, ele falando que a riqueza, né, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E agora, mais de uma forma mais direta, mais clara, nós vemos Tiago dizendo aqui, falou, olha, vocês que são ricos, né, vocês têm que chorar, têm que se arrepender, por quanto desgraça haverão de cair sobre nós. Porque as pessoas ricas, as pessoas milionárias, elas acreditam no dinheiro, o Deus delas é o dinheiro. E por mais que falam que acreditam em Deus ou qualquer outra coisa, mas o Deus deles são o dinheiro. E na ausência, ou na ameaça da ausência desse dinheiro, tem uns que se matam. Então, nós temos que entender que é mais ou menos incompatível. Jesus falou, nós não podemos amar dois senhores, porque o dinheiro, a riqueza, é um Deus. Chama-se Deus Mamon. Então é impossível você estar amando, adorando Mamon e a de Deus. A Bíblia nos fala, se você vai amar um e vai odiar o outro. Portanto, nós devemos aprender a amar o nosso Deus. Nós temos que aprender a entender, como eu sempre falo, que aqui não é nós, não temos que estar preocupados em juntar dinheiro ou riquezas aqui, não. Porque aí nós começamos a achar desfrutarmos das coisas aqui como se estivesse no paraíso. Aqui não é o paraíso. Aqui é lugar de passagem, é um caminho que nós estamos passando por ele. Então ele começa dizendo, falou, olha, toma cuidado, vocês vão sofrer, vocês vão padecer, desgraças vão vir sobre vocês. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Ele diz que as vossas riquezas apodrecem, vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. Versículo 3, o vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados. E a ferrugem dele testemunhará contra vós, assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós desonestamente deixaste de pagar, está clamando por justiça.
e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nós, às vezes, observamos os ricos, milionários, geralmente, primeiro são idólatras, né? Para você, a pessoa fica ali naquele desespero, economizando, guardando, não posso gastar, eu tenho que ter isso. Isso é idolatrar o dinheiro. Idolatria é pecado. E muitos deixam de cumprir com suas obrigações, tanto diante de Deus como dos homens também. Muitos não pagam salários justos, não pagam salários honestos. Muitos não cumprem com as obrigações porque com afã de guardar, de ter, que enriquecer cada vez mais. Não sabendo ele que ele está fazendo isso só para a própria destruição dele. Então nós devemos aprender que nós não temos que amar o dinheiro, amar riquezas, não. Se nós estamos tendo o que comer, o que beber, nós estamos tendo que vestir, glória a Deus por isso. Nós temos que preocupar em juntar tesouro no céu. Porque se nós ficar reunindo tesouros aqui, esse tesouro aqui vai nos destruir. Versículo 5 diz: tendo vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fastar de como em dia de festa, condenais e matais justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. E nós vemos uma classe, por exemplo, hoje, basta nós fazermos hoje, por exemplo, das nossas autoridades. Eu digo, não estou falando autoridades sempre policiais, não. Estou falando das nossas autoridades judiciária, o executivo, o legislativo. Os governantes, os criadores de leis, eles fazem leis injustas, né? Que somente favorecem a eles. Nós vemos políticos aí que roubam bilhões, não é milhões, não roubam bilhões. Em contrapartida, estão agindo contra o povo. Vivemos num país onde que a saúde é um horror. As pessoas morrendo ali porque não tem atendimento médico, porque falta medicamento. Nós vamos olhar para o Nordeste brasileiro. Parte ali do sertão, pessoas morrendo de fome, porque não tem o que se alimentar. E vemos esses homens e outros, milionários aí, vivendo nababescamente. Roubando. Aí de vez em quando vocês descobrem um escândalo, não, por um acaso, prenderam o A ou B, que roubou não sei quantos bilhões. Mas o que eles têm que entender é que o castigo deles vai ser um castigo eterno e muito severo. Vemos empresas aí fazendo acordos e o povo sofrendo, o povo padecendo. Você vê crianças morrendo, passando necessidades e tudo mais. Muito bem, esses aí, com certeza que estão enriquecendo às custas do povo. Vão prestar conta, não tenha dúvida quanto a isso. Por isso, nós, em todo tempo, nós temos que procurar ser justos. Se nós somos cristãos, se Deus nos colocou numa condição, numa posição de chefe, de patrão de alguém, nós temos a obrigação de pagarmos salários justos. Mesmo que a maioria pense e fala, não, ele é bobo, ela é boba, ela paga muito bem, paga dinheiro demais, ninguém paga isso, não importa. Nós temos que procurar ser justos diante do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Porque nós vamos prestar conta de tudo que chega na ação, como nós agimos, como nós procedemos. Versículo 7.
Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e que as encerre a primavera. Estamos passando por lutas. Nós passamos por batalhas, sofrimento por desertos, mas nós temos que perseverar no Senhor. Sabemos que aqui é lugar de passagem. Somente isso. Vamos ser pacientes. Vamos aguardar até a volta do Senhor. Ou a nossa partida daqui. Temos que aguardar porque tem uma vida para ser vivida. Uma morte para ser sofrida. Depende de como nós andarmos, como nós vivemos, como nós procedemos aqui e agora. Se nós estivermos comprometidos com as coisas do mundo, com as riquezas deste mundo, nós estamos longe do Senhor. Nós não conhecemos. Por isso nós temos que nos aproximarmos mais dele. Vivermos nele. Porque toda a resposta vem daí. Versículo 8. Sede-vos igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Então, perseverar, mantermos firmes, perseverar, viver na palavra do Senhor. Jesus a qualquer momento está voltando. E aí, como que nós seremos encontrados? Vai depender da maneira como fomos encontrados. Aí vai depender para onde nós vamos. Vida ou morte? Como nós estamos sendo aqui? Não, eu não mato, eu não roubo nada, mas isso não é somente isso. Você tem deixado o Senhor ocupar um espaço na sua vida? O espaço na sua vida é por dinheiro, é para uma série de outras coisas. É para as coisas materiais. Você está preocupado com o seu conforto, com o seu bem-estar, com a sua felicidade plena aqui? Ou você está preocupado em servir o Senhor, em viver o Evangelho, em praticar a verdade dele? Como é que está? Como é isso? Devemos olharmos. Vamos nos encher da verdade de Cristo. Vamos perseverar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos encher os nossos corações com a verdade única. Vamos encher os nossos corações com a luz verdadeira que é o Senhor Jesus. Porque Ele está às portas. Quando menos espera, acabou. Aí não tem mais advogado, não. Ele não irá nos defender. Ele não irá nos atender. Ele não irá nos perdoar. Porque ele não virá mais como advogado, como intercessor. Ele estará vindo como juiz. O juiz da sentença. O juiz que absolve ou condena. E ele está vindo. Será que nós seremos absolvidos, condenados? Será que ele vai falar, vem para cá benditos do meu Pai? Ou afasta-o que eu não vos conheço? Ele diz que vai separar suas ovelhas assim. Então vamos ser perseverantes. Não vamos olhar para as coisas do mundo, não vamos olhar para o Senhor. Vamos viver o Evangelho dele, que está muito próximo. Aqui das coisas do mundo tudo passa, tudo vai ficar aí. Nós não levaremos nada. Tudo será destruído, tudo vai acabar. Lá nós temos vida, e vida eterna. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juízo está às portas. Jesus está às portas. Então vamos parar de ficar prestando atenção, só reclamar de um de outro.
Ah, reclama porque fulano não faz isso, não faz aquilo. Ah, porque fulano age assim, fulano age assado, fulana tem esse procedimento. Ah, Bertrana age assim. Não, vamos ser de paz. Vamos parar de reclamar. Vamos dedicar mais a conhecer o Senhor, a orarmos mais, a clamarmos mais, a dependermos mais do Senhor. E pararmos de reclamarmos tanto. Versículo 10. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Só para nós tomarmos como base exemplo, os profetas que nós conhecemos, nós vimos a situação, por exemplo, que Jeremias pregava, Deus mandava ele pregar. Olha a paciência e a perseverança desse homem. Ele era preso, ele apanhava, ele era preso no tronco, ele era espancado, era corrido, mas ele perseverava. Todos eles. Olha o considerado o representante dos profetas, Elias. Elias perseguido o tempo todo, mas claro, debaixo dos cuidados de Deus. Ele pregava contra o pecado, ele condenava o pecado. Nós vimos que a mulher Acabe tentou matá-lo de todo jeito, mas o Senhor escondia, o Senhor cobertava, o Senhor não deu riqueza para ele, não. Ele, certa feita, Deus mandou ele esconder, colocou ele lá no lugar lá, para ele tomar água lá de um ribeirozinho. E as aves, urubu, tipo urubu, que levava todo dia comida para ele, um pedaço de pão de carne. Depois mandou ele para Sarepta, para casa de uma viúva, que a viúva também não tinha nada para comer. Mas Deus alimentou ele e a viúva, e o filho da viúva, durante 3 anos. Não deu riqueza nem nada, não. Só alimento. E a perseguição. E acaba procurando ele em todo o país, queria saber notícia onde ele estava para matá-lo. Essa perseverança. E de todos os outros profetas. Profetas foram mortos, foram cortados, foram ceifados, decepados. Vemos também agora no Novo Testamento, então conhecemos a história de Paulo, de Pedro, do próprio Senhor Jesus. Pessoas que sofreram, foram apanhadas, espancados, surrados, humilhados, e não reclamaram, continuaram pregando, vivendo o Evangelho. O versículo 11, eis que consideramos bem-aventurado todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabei que a solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Vários outros, agora como ele cita aqui o próprio Jó, nós vimos o que aconteceu com Jó. Jó perseverou, Jó perdeu a família, perdeu todo o patrimônio, perdeu tudo, ele não tinha nada. E além de perder a saúde também. Nem saúde ele tinha. Mas em nenhum momento ele reclamou de Deus, lamentou. Deus o honrou. Deus cuidou. Nós devemos também, da mesma forma, aprendermos a confiar no Senhor, a sermos dependentes dEle. Saber que a resposta venha dEle. Nós temos que parar de querer achar solução de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso entendimento. Ah, porque tem isso, tem aquilo. Não. Tudo é o Senhor. Vamos procurar servir e viver as aflições aqui nós temos, nós teremos. Jesus disse que nós teríamos aflições. Nós temos que ter paz, desfrutar de paz. A paz do Senhor. Porque o maná dele é verdadeiro, o maná dele é real. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender. Versículo 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim,
Quando não, que seja não. Procedei assim para não cair em condenação. Aqui traz uma orientação para não ficarmos jurando. As pessoas estão aptas a não. E as pessoas juram por tanta coisa. Jura pelos pais, jura pela mãe, jura por santos, juram por Deus. Jura por isso, por aquilo. Podemos jurar por nada, não. A nossa palavra tem que ser o bastante. Eu vou. Eu não vou. Eu farei ou eu não farei. Se as pessoas não quiserem acreditar, não, você acredita sim ou não, mas tem que ser a nossa palavra. Não tem que jurar, não. Por que eu vou jurar? Não vou jurar, não. Entendeu? Não podemos jurar. Nós temos que ser pessoas de palavras. Temos que ser pessoas confiáveis. Que a nossa palavra seja sim ou não. Acabou. Mas e se? Não, e se não interessa, sim ou não. Agora, quando nós prometemos uma coisa, vamos cumprir. Não dá para nós termos dúvida. Falar, olha, eu não vou, possivelmente não vai dar. Ou se der, eu faço. Mas seja clara. É sim ou não. Passa disso, é de procedência maligna. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Tem alguém que está sofrendo, está passando por problema? Vamos orar por ela. Vamos orar por essa pessoa. Para que Deus abençoe, para que Deus traga o refrigério, para que Deus traga a paz, para que Deus traga a mudança na vida dela. Não, alguém está bem, está realizado, ele está muito feliz. Glória a Deus, vamos cantar louvores. Glória a Deus, demonstrar alegria. É isso que nós temos que fazer. Não é ficarmos tristes ou invejosos por causa da situação do outro, não. Versículo 14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Como tenho dito, a palavra presbítero, né, que na Bíblia então não quer dizer presbítero, bispo, pastor, quer dizer somente uma coisa: supervisores de igreja, quer dizer pastores, né? Pastor da congregação. Então, o que está acontecendo? Não tem alguém doente, então vamos chamar o pastor. O pastor vai com o pessoal dele, vai orar sobre a pessoa está enferma, vai ungir com óleo, né? Ungir com óleo e vai orar. Essa é a função. Porque muitos pensam que a função do pastor é só ficar no altar pregando, e não é essa. Nós temos pura obrigação. Não tem alguém doente, nos chamou, nós temos que ir, não importa a hora não, pô, fulano está doente de madrugada, está passando mal, nós temos que atendermos. Vamos lá, vamos orar, vamos ungir com óleo. Porque é nossa obrigação. Versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, será perdoado. Então, o pastor vai orar, vai ungir com óleo. A oração feita com fé pode curar aquela pessoa. Ela fica doente, fica sarado, fica são. E mesmo que a pessoa estiver em pecado, o pastor, a autoridade dele, ele, por ser o intercessor diante de Deus, um representante do reino, ele pode clamar por perdão pela vida da pessoa e Deus o perdoará. É a função. Antigamente, era exigido do sacerdote que oferecesse sacrifício em prol do povo. Hoje, o sacrifício que antigamente era animais, holocaustos e tudo mais. Hoje, o sacrifício que o Senhor exige dos sacerdotes, dos pastores, é que interceda pelo povo. Tão em erro, tão em pecado, cometer o pecado, que entre na presença do Senhor, que clame, peça perdão por ele, interceda. E como a palavra aqui diz, e se tiver cometido pecados, será perdoado.
o Senhor perdoará esses pecados. 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Não cometemos o erro, cometemos um pecado, vamos chegar para o irmão e falar, eu cometi aquele pecado. Confesse. Vamos aprender a orar um pelos outros, interceder um pelos outros. A oração, ela traz a cura. A súplica, o pedido, a oração de uma pessoa justa, ela é poderosa e eficaz. A oração, a intercessão, o clamor de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher que vive em conformidade com o Evangelho, ela é eficaz. Então devemos sim, todo o tempo, orar e interceder pelo povo. Versículo 17. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era um homem como nós, como qualquer uma outra pessoa. Ele orou, ele clamou a Deus. O céu se fechou e durante 3 anos e meio não choveu. Ele disse, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu durante 3 anos e meio, essa seca terrível. O povo morrendo de sede, gado morrendo, os animais morrendo de sede, mas não choveu. Elias clamou, Deus ouviu, Deus atendeu. Aí depois de 3 anos e meio, Elias voltou a orar, a chuva veio. Mas ele era um super profeta? Não, ele era um homem igual a nós. Ele não tinha nenhum poder a mais do que nós. Então nós também podemos fazer a mesma coisa. Versículo 18. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Orou a primeira vez, fechou-se 3 anos e meio sem chuva. Voltou a orar depois, aí assim a chuva veio. Molhou tudo, as plantas floresceram, houve fruto, houve tudo. Versículo 19. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Então está no erro, está no pecado. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pregar para ela, mostrar a verdade, fazer com que ela abandone o erro e volte para o Senhor. Porque ela voltando para o Senhor, ela se convertendo no Senhor, ela entregando ao Senhor, ela se salvará. E terá perdão de todos aqueles pecados que cometeram. Mas nós temos que aprender isso. Orar, interceder pelas pessoas. Mas fundamentalmente, está no erro, está no pecado, nós mostrarmos o erro, mostrarmos o pecado. Não é passarmos a mão na cabeça, não. Deus entende, isso, só sabe que não é essa a verdade. Temos que mostrar a verdade. Temos que chamar ao arrependimento. Que a nossa preocupação é com a salvação da pessoa. É isto que nós temos que fazer. É somente isso. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós lemos hoje o capítulo Tiago, capítulo 5. Lemos todo ele. É pequeno, 20 versículos somente. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.